Bom dia, estamos começando então oficialmente mais uma aula nossa sobre o Evangelho e a vida produtiva. Puxar aqui a nossa aula. Hoje nossa aula é muito enriquecedora porque fala sobre fé. Então, quem pôde fazer a leitura da aula viu o quanto ela traz elementos importantes para o nosso dia a dia, mas mais do que elementos importantes, a questão da gente poder, toda vez que eu saio aqui da aula, aqui então, a questão da gente poder pensar um pouco mais sobre como exercer a fé no dia a dia, e como colocar, né, essa condição de fé para nos ajudar, né? Então, a fé em Jesus Cristo dá-nos a capacidade de prover o nosso sustento e o de outras pessoas. Então, é um princípio, né? Fé é um princípio de poder e de ação. Eu fiquei pensando muito nessa frase. Fé é um princípio de poder e de ação, que pode nos guiar no processo de melhorarmos nossa vida e ajudarmos as outras pessoas. Fé, ela é ativa, né? Fé, ela não é passiva, ela é ativa. Você acredita, você tem fé, mas você também age. Então, quando a gente parte da premissa de que fé, de que nós podemos agir para nos guiar, ela vai nos ajudar, nos guiar, isso nos ajuda, nos facilita muito no dia a dia. Seja bem-vinda, Tatiane, começando agora. Então, o que que a gente precisa aprender aqui, né? Aprender, na verdade, não, porque provavelmente a gente já sabe, mas reforçar, lembrar. À medida que a gente exercer fé em Jesus Cristo e buscarmos ativamente melhorar as coisas ao nosso redor, nossa condição de vida, o Senhor vai nos ajudar a prover nossas necessidades físicas e espirituais, né? Então, a fé, ela é um princípio que vai te ajudar a ter muita força e energia para que todas as coisas ao seu redor que precisarem acontecer, aconteçam de fato, né? Então, o Senhor vai nos ajudar a prover nosso sustento. Só que tem uma coisa interessante que eu, né, li ao longo da aula, que eu acho que vale a pena a gente reforçar. O Senhor não vai nos dar todas as ordens, porque nós iremos exercer nosso livre-arbítrio. E nós precisamos estar empenhados diligentemente para fazer nossas coisas de forma boa, direcionada, né? Outro dia eu li uma frase, uma palavra que chamava, uma pessoa estava dizendo que ela não tinha muita guiança. O que que é guiança? A condição de se guiar, né? E aí eu fiquei pensando nisso em relação ao que a gente tem na igreja. O quanto a igreja, o quanto acreditar, ter fé em Jesus Cristo, partir dos princípios e seguir os mandamentos, o quanto isso nos dá esse direcionamento que muitas vezes as pessoas que não estão nesse caminho têm. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Acho interessante a gente partir sobre esse princípio, sabe? Do quanto às vezes a gente não tem condições de ir sozinhos, né? Se nós buscarmos o Senhor fielmente, Ele vai nos ajudar e nos direcionar de como sabermos, né? Para melhorar a nossa vida. Ele vai dar a direção de como nós iremos melhorar a nossa vida. Apesar de não nos deixar, de não decidir todas as coisas e nos deixar usar o nosso livre-arbítrio, ele vai nos dar direcionamento, né? E aí aqui, olha, a gente vai começar lendo uma escritura, Provérbios 3, do 5 ao 6. Já deixei separadinho aqui. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, olha só, o que vocês acham que significa para vocês, né? O que vocês acham que significa para vocês confiar no Senhor de todo o coração? O que que é o confiar, o acreditar, o ter fé de todo o coração? É um princípio, é uma ação, né, que a gente escolhe fazer, exercer essa ação do acreditar, do confiar, mas é um desafio também, né? É realmente aquele você se jogar, você estar plena, ter a plena certeza de que você está no caminho certo e, e ter confiança. Muitas situações, as pessoas dizem ter fé, mas não experimentam toda a sua fé.
não vivem toda a sua fé, porque ter fé e se jogar em acreditar que o Senhor está nos direcionando, para muitas pessoas é um grande desafio. Mas a fé, no seu verdadeiro significado, é mais que a causa motivadora pelo qual os homens e os anjos agem. A fé é um princípio de poder. Aí eu acho que vale muito a pena a gente reforçar muito isso nessa aula hoje para nós, tá? A fé é um princípio de poder. Fé é poder. E onde existe poder, há fé. Não há, e onde não há poder, não há fé. Ou seja, fé e poder são duas coisas que estão aliadas. Se você tem fé, você tem poder. Joseph Smith prossegue dizendo: a fé não é apenas um princípio de ação, mas de poder também. Em todos os seres inteligentes, tanto no céu quanto na terra, a fé se aplica a todas as esferas. Todos os seres inteligentes, sejam eles deuses, anjos, espíritos ou homens, todos operam pelo poder da fé. E a gente sabe, né? Na prática, muitas vezes a gente vive a fé de uma forma milagrosa. Muitas vezes a gente vivencia a fé de um jeito que você fala, é inexplicável. Justamente por isso, porque a fé, ela alia poder. E muitas situações, as pessoas vivem sem ativar o poder de fé que existe dentro dela para viver o extraordinário, né? Então, quando a gente fala que a gente tem os desafios do dia a dia, e às vezes as pessoas não conectam, né, o desafio com a fé do dia a dia. Ou melhor, o desafio do dia a dia com a fé. E aí, o que acontece? Você não vive o extraordinário, porque a fé é poder. Então, se você está vivendo coisas no seu dia a dia que estão ali sendo desafiadoras, estão te cansando, estão te desafiando, estão mostrando para você que tem coisas difíceis de acontecerem, ative a sua fé. Viva pela fé, que você vai viver o extraordinário daquela condição, daquela situação. Faz sentido isso, meninas? Nós temos aqui um exemplo em Éter 12. Deixa eu pegar aqui para gente. Éter 12. E ele diz assim, 12:7. Pois foi pela fé que Cristo apareceu a nossos pais depois de haver ressuscitado dentre os mortos. E ele não apareceu a nossos pais, senão depois que nele tiveram fé. Portanto, foi necessário que alguns nele tivessem fé, porque ele não se mostrou ao mundo, mas em virtude dos homens da fé, mas em virtude da fé dos homens, mostrou-se ao mundo e glorificou o nome do Pai. Preparou um caminho pelo qual outros pudessem ser participantes do dom celestial e tivessem esperança de coisas que não viram. Portanto, também podereis ter esperança e ser participantes do dom, se tão somente tiverdes fé. Então, a fé, ela vai te levar por condições e situações que são inexplicáveis aos olhos humanos. E viver isso no dia a dia depende da sua condição de escolha, né? De entrega, de dedicação, de exercer o seu livre-arbítrio em poder viver pela fé. Aí aqui nós temos uma pergunta que eu vou deixar para vocês pensarem, né? Uma pergunta não, é uma experiência. Quais foram as experiências que vocês viveram onde a fé abençoou as suas vidas? Que você percebeu mesmo que foi a fé que fez a diferença. Certamente nós teremos aí algumas, né? Eu quero muito compartilhar uma das que eu vivi por último aqui, que foi o nascimento da minha filha. A gente estava num momento muito crítico e naquela madrugada, ela nasceu pela manhã, e naquela madrugada, né, eu fiz uma oração e disse para o Senhor o quanto eu gostaria de consagrar nossas vidas, né, a Ele e que Ele fizesse da vontade dEle. E realmente, naquela sala de parto, né, aquela sala cirúrgica gelada, eu pude vivenciar uma experiência de fé, uma experiência milagrosa, uma experiência sobrenatural com o Senhor. E isso foi uma das condições que mais me ensinou, né? Foi uma experiência que mais me ensinou muito sobre o Salvador. Porque quando você realmente entrega de todo o seu coração,
você vive coisas extraordinárias, porque ele traz, né, a condição para a gente viver poder, e a gente acessa esse poder através da nossa fé. Então, ter fé em Jesus Cristo significa ter tanta, tanta, tanta confiança nele, que obedeceremos a qualquer coisa que ele ordenar. Não existe fé sem obediência. Da mesma forma, a verdadeira obediência existe somente quando há fé. Então, às vezes as pessoas falam que são obedientes, mas você percebe né, uma certa resistência, uma certa condição que ela não consegue se entregar de todo o coração. E é claro que isso é particular de cada um. Quando a gente fala, quando eu falo você percebe, é porque muitas vezes a gente vivencia essa experiência, né? Eu já vivenciei algumas experiências dessa, de dizer que tenho fé, mas que não tenho a condição da entrega total. Então a gente precisa entender essa situação para justamente se posicionar de uma forma melhor e revisitar essa nossa condição de fé. Ao colocar nossa fé em Cristo, tornando-nos seus discípulos obedientes, o Pai Celestial perdoará nossos pecados e nos preparará para voltarmos a Ele. Então, vale a pena aí refletir de que maneira uma fé maior lhes daria poder para melhorar suas condições materiais. O que vocês acham? Muitas situações que a gente vai vivenciar, por exemplo, buscando um trabalho melhor, buscando uma condição de salário, ou buscando um aprendizado a mais. A gente vai nos colocar as coisas que o Senhor nos pede, né? E a gente vai ter esse livre-arbítrio exercendo a nossa fé e acreditando que aquilo realmente é o caminho certo. Então, dessa forma, não é só o que a gente pensa e não é só o que a gente quer, mas é também o que a gente sente e o quanto a gente se permite se entregar pelos caminhos que o Senhor nos mostra como sendo os caminhos certos para nós. Ele dá uma direção. Então, quando a gente tem essa condição, a gente vai vivenciar coisas extraordinárias. Quem está chegando aqui? Andressa, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui falando de fé em Jesus Cristo para os nossos dias a dia, né? Então, ao obedecermos os mandamentos de Deus, adquiriremos uma maior abundância do Espírito na nossa vida. E nós seremos guiados pelos nossos objetivos materiais. O Senhor pode nos proporcionar oportunidades para aprender, para aumentar nossas habilidades, para que a gente possa ser mais uma referência, para que a gente busque melhorias, para que a gente enxergue os caminhos das melhorias também. Porque em muitas situações as pessoas estão tão acostumadas naquela rotina que elas não enxergam as possibilidades, as melhores possibilidades, né? E o Senhor nos prometeu que Ele nos ajudará no nosso provento, nas nossas necessidades. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte. E aí, aqui, a gente vai ler agora, eu vou ler para vocês, Alma. Alma 34, do versículo 20 ao 26. Ele diz assim: Clamai a ele quando estiverdes em vossos campos, sim, por todos os vossos rebanhos. Clamai a ele em vossas casas, sim, por todas as vossas casas, tanto de manhã como ao meio-dia e à noite. Sim, clamai a ele contra o poder de vossos inimigos. Clamai a ele contra o diabo que é inimigo de toda retidão. Clamai a ele pelas colheitas de vossos campos, a fim de que, por meio delas, prospereis. Clamai pelos rebanhos de vossos campos para que aumente, mas isso não é tudo. Deveis abrir vossa alma em vossos aposentos, em vossos lugares secretos, em vossos desertos. Ou seja, ele até nos ensina aqui em alma como nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, né? Então, ele nos direciona e aqui nessas aulas ele também nos ensina como devemos fazer isso. Então, nós devemos clamar ao Senhor, porque Ele já nos prometeu, Ele já disse que vai nos ajudar. Então, nós devemos buscar a Ele. Alguém tem algum exemplo de vida que poderia compartilhar com a gente, onde a fé, combinada com as suas ações, te resultou em muitas bênçãos? Em mudança de
trabalho, em condição de estudo. Quem tiver, por favor, compartilhe com a gente. O Senhor, Ele não nos dará ordens em todas as coisas. Precisamos estar diligentemente empenhados em fazer muitas coisas boas. Isso é algo interessante. Às vezes as pessoas têm uma postura de esperar, né? De esperança, mas uma esperança que vive no esperar. E, na verdade, nós devemos ter a ação, né? Porque ele não vai nos mostrar todas as coisas, ele não vai nos dar ordem de todas as coisas. Muito partirá do nosso livre-arbítrio e das nossas decisões. Então, é comum a gente ver as pessoas que dizem acreditar no Senhor ter uma postura de muito esperar. Ah, só esperar não vai funcionar, não vai resolver, né? Então, quando a gente para pensar na última vez que nós tivemos alguma coisa bondosa, né, que aconteceu para nós, que alguém fez por nós, ou que aconteceu na nossa vida sem que a gente pedisse diretamente, para e pensa, por que que isso aconteceu? Como que as pessoas se sentiram quando fizeram algo por nós? Ou como nós nos sentimos quando fizeram algo por nós, né? Quando a gente está passando por uma situação desafiadora no dia a dia, e que às vezes a gente pede oração, a gente ora e a gente pede para as pessoas orarem por nós. A gente não sente a força da oração, o poder da oração na nossa vida, né? Em alguns momentos eu tive essa experiência de poder sentir, falar, nossa, eu estou de pé porque eu estou sentindo o poder da oração. Eu estou sentindo uma força maior me segurando, né? Então, em muitas situações, quando a gente pede para alguém algo, ou quando a gente faz algo para alguém, a gente percebe esse poder em ação, esse poder da fé, esse poder da súplica, né? Do quanto a gente tem condições de falar com o Senhor, de mostrar para Ele os nossos desafios e de pedir apoio, né? De pedir a direção, de pedir a condição, né? Que clareie a nossa condição, de clareie a nossa visão sobre quais serão os nossos próximos passos. Então, muitas situações nós não teremos a visão, ele nos mostrará, mas partirá de nós a decisão de pedir e também de fazer o que precisa ser feito, né? Então, eu quero que vocês depois escrevam aí no livro de vocês, nas suas próprias palavras, quais ensinamentos que vocês aprenderam, né? Com essa condição de colocar a fé em ação, tá bom? Pensem nisso. Sei que vocês estão aí um pouco mais resistentes hoje em participar. Quem quiser abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Mas é uma aula mesmo que, como a gente aprende muito sobre fé, é uma aula que nos mostra um pouco mais sobre como vivenciar essa fé no dia a dia, tá? Agora eu vou mostrar para vocês os nossos ensinamentos em Doutrina e Convênios, 58, 26, 27. Diz assim, ó. Pois eis que não é conveniente que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sábio. Portanto, não receba recompensa. Em verdade, eu digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade, e realizar muita retidão. Então, aqui ele está explicando, né, para nós o porquê ele não vai fazer todas as coisas. Ele precisa que nós tomamos aí a decisão de fazer as coisas de forma zelosamente. E o que que é fazer as coisas de forma zelosa? Alguém pode compartilhar comigo? Quando a gente fala de fazer zelosamente, é porque nós estamos assim de forma cuidadosa, né? Estamos prestando atenção no que estamos fazendo, estamos cuidando de como tomar essas decisões, né? Então, as boas formas da gente nos ocupar na vida e fazer coisas boas para nós e para as outras pessoas, de família ou pessoas próximas de nós, é tendo cuidado de como, prestando atenção, né? De como decidir, como você vai decidir, por exemplo, às vezes por um trabalho, né?
Eu tive uma experiência, agora que eu me lembrei, eu tive uma experiência esses meses atrás, de uma amiga. Eu estava fazendo um curso de maquiagem e uma amiga, ela trabalha como cobradora e ela não gostava do trabalho dela, né? Cobradora de ônibus. E ela foi fazer uma entrevista num outro trabalho, e aí ela chegou no curso dizendo que ela ia mudar de trabalho, que ela ia ganhar menos, que ela ia trabalhar ao mesmo tempo que ela trabalhava naquela semana, naquele período que ela estava trabalhando, mas que ela ia mudar o ambiente de trabalho. E eu disse para ela assim: mas você gosta do que você vai fazer? Ela me disse: não, eu só estou indo porque eu não estou mais aguentando esse ambiente que eu estou trabalhando agora. É um ambiente que eu não gosto. Mas para onde eu vou, eu também não gosto. E eu disse para ela: e quais são as vantagens dessa mudança? E aí ela disse para mim: na verdade, não tem muita vantagem, eu só estou fugindo de um ambiente, mas talvez eu vá para um outro que eu não vou gostar daqui a algum tempo. E aí eu sugeri a ela: falei, por que você não ajoelha, faz uma oração, pede um direcionamento para saber se essa decisão realmente está sendo uma decisão sábia para você. Ela olhou para mim e falou: nossa, ninguém falou comigo desse jeito. Eu falei: aparentemente, essa não é uma decisão sábia, mas só você vai ter realmente certeza se você deveria fazer isso. E aí, na próxima aula, ela voltou dizendo que ela não continuou no processo seletivo, né? Que ela não foi, que ela não deu continuidade, porque ela percebeu que realmente não seria uma boa escolha para ela. Então, quantas vezes a gente faz algumas escolhas de forma tão rápida e não tem tempo nem de parar para pensar exatamente nisso, né? E muito vai depender de nós. Então, a gente precisa entender quais são as boas causas realmente que nós estamos trabalhando, né? Por quais causas nós estamos trabalhando e por quais causas nós podemos melhorar as nossas condições. Então, se você tiver essa clareza, você já vai ter aí um bom caminho percorrido. Porque quando a gente sabe exatamente o que a gente precisa, não só de resultado financeiro, né? Mas, por exemplo, esse ano eu precisei de muita flexibilidade de tempo. As crianças tiveram aí uma demanda muito maior da minha presença. Então, a gente precisa saber exatamente o que a gente precisa para nós. E quando a gente tem clareza disso, as coisas ficam muito mais fáceis. Andressa quer falar? Pode liberar seu microfone, tá bom? Dá para ouvir? Ah, sim. Bom dia, pode falar. Bom dia. Você falando dessa experiência, eu consegui lembrar de algo que aconteceu na minha vida há um tempo atrás, né? Bom, acredito que uns 4 anos, que foi antes de casar, e é algo que aconteceu agora. E há 4 anos atrás eu também estava num emprego que eu não gostava. E me surgiu uma oportunidade de ir para um que talvez fosse mais a minha cara, que era na minha área, só que eu parei para pensar naquela época. Eu estava prestes a casar, eu ia ganhar menos, ia trabalhar menos horas também, só que eu fiquei pensando, nossa, eu vou sair de um que eu estou ganhando mais para ganhar menos. E depois de um tempo, né, que eu acabei não saindo, não fui, eu comecei a pensar, nossa, e se eu tivesse pensado com mais clareza? Talvez eu já tivesse entrado na minha área faz um tempo. E aí, pensando nisso, eu comecei a orar para o Senhor. E recentemente eu consegui na minha área. Só que antes de conseguir, eu lembro que eu tive que passar por um longo processo seletivo. Eu estava trabalhando num emprego que eu não gostava também. E aí nisso saiu uma pré-lista de seleção. E nessa lista meu nome não saiu. E naquele momento bateu um desespero, né? Eu falei, nossa, eu vou ter que continuar onde eu não consigo, onde eu não gosto. E eu lembro muito bem do meu marido falando para mim, calma, vamos orar. O Senhor, ele sabe de todas as coisas e ele sempre prepara o momento certo. E eu lembro que isso foi o quê? Em provavelmente outubro. Quando foi em dezembro, me ligaram, falaram para mim ir lá e eu tinha conseguido a vaga. Então hoje eu tô no emprego porque eu sei que foi por conta da minha perseverança. Da outra vez eu fui sem pensar, acabei não, deixando para lá, mas dessa vez, por pensar melhor, por pensar com calma, eu vi que o Senhor, ele realmente me abençoou. Tudo bem, que experiência bacana, parabéns. E olha que você falou uma coisa que é interessante a gente pensar. Quando a gente se dedica a um processo, né? Você se dedicou a esse processo, com a questão das orações, de realmente refletir. Quando a gente tem esse investimento pessoal nosso, nesses nossos processos,
as coisas tendem a ser muito, muito, muito melhores, né? Muito melhores. E quando a gente faz esse processo de forma abrupta, rápida, toma decisões rápidas, a gente pode sim se arrepender, né? Porque em muitas situações a gente não teve condições de olhar o todo de uma forma muito cuidadosa, muito zelosa, como o Senhor nos recomenda. Então, essas experiências, elas sempre nos trarão aprendizado, e aí a gente vai levando para os próximos, né? Então, quando vocês tiverem novas oportunidades, revivam aquilo, revisitem todas as possibilidades mesmo, pense realmente o quanto aquilo pode ser realmente bom ou não, tem alguns pontos positivos, outros negativos, mas a curto, médio e longo prazo, o que isso pode refletir, o que isso pode ocasionar para vocês, né? Porque quando a gente faz uma mudança de trabalho, por exemplo, ou de área de trabalho, você fala, eu vou fazer, eu estou agora provavelmente aí numa transição de trabalho, né? Estou fazendo um investimento a mais num trabalho, uma linha de trabalho minha do que na outra, e isso tem todo o seu custo, né? Então, seu custo de tempo, sua dedicação, a gente gasta muito mais energia, a gente fica muito mais cansado, porque você tem que pensar muitas coisas em relação a coisas novas, né? Então, quando a gente faz essas transições, são transições que exigem bastante de nós. E são transições que muitas vezes o Senhor não vai nos dar a direção não, não vai nos dar as decisões serão nossas. Ele pode nos dar a direção, mas as decisões serão nossas. E é muito comum, talvez vocês já tenham tido experiência, né, de pessoas que muitas vezes olham para trás e não assumem a responsabilidade daquelas decisões que elas não tomaram, que elas não decidiram naquela época que elas precisavam decidir. Então, que a gente aprenda com essas experiências, para as nossas futuras experiências, para que a gente possa nos dedicar mais a esses processos, entender melhor, nos alinhar mais com os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas naquela fase, naquele momento, que a gente possa realmente orar para que as coisas clareiam, para que a gente tome as decisões assertivas. Porque, como o exemplo da Andressa, pode acontecer de a próxima oportunidade ter um tempo maior que a gente não esperava, né? Ou ter um custo maior. Custo, às vezes, não só financeiro, mas custo de tempo, custo de dedicação, custo, às vezes, com a família, né? Para nós que somos mulheres, mães, a gente envolve muitas coisas quando a gente toma uma decisão. É situações familiares, é a casa, é o marido, são os filhos, é o financeiro, que muitas vezes é o complemento da casa, né? É indispensável. Então, a gente precisa ter realmente muito cuidado, ser muito zelosa na tomada de decisão, tá? Obrigada, Andressa, por você compartilhar a sua experiência. E aqui no nosso texto, ele continua, né, nos fazendo uma pergunta. Quais são algumas das boas causas materiais nos quais você está trabalhando? Por quê? Porque em muitas situações a gente precisa realmente pensar nisso, né? Por exemplo, minha filha tem tomado algumas medicações caras, então isso mexe com o nosso orçamento, isso mexe com a nossa rotina do dia a dia, e a gente muitas vezes precisa de uma mudança do que a gente tem hoje em dia. E não é que as coisas só ficaram difíceis lá fora, às vezes tiveram mudanças dentro de casa, e a gente precisa fazer essas adaptações, corrigir essas rotas, né? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar para dar conta das necessidades da nossa família. É uma responsabilidade só nossa, mulheres? Não, não é. Somos de todos nós, né? É a responsabilidade dos homens, dos maridos, mas que nós temos uma participação muito significativa em muitos casos. E não só uma condição financeira, mas uma condição de estar junto, uma condição de, de partilhar mesmo, né? De partilhar dessas tomadas de decisões, de partilhar dessas consequências todas. Então, a gente precisa ter clareza, né? E ser muito zelosa nessas tomadas de decisão, tá? Por isso que a fé, exercer a fé, joelho no chão, né? Vai fazer toda a diferença. E aí, assim, o texto nos lembra aqui, a nossa aula nos lembra que se buscarmos fielmente o Senhor, Ele nos ajudará a saber como melhorar nossas vidas e ajudar outras pessoas. Estão me ouvindo? Deu um corte aqui no áudio. Eu vivi uma experiência esse ano, aqui em casa, que eu precisava de alguém para me ajudar. Eu precisava de alguém para ficar
ficar com as crianças enquanto eu fizesse meu trabalho. Eu precisava de alguém, né, que tivesse aqui comigo. E por um tempo eu orei fervorosamente, pedindo para o Senhor uma direção, se era isso mesmo que eu deveria decidir, e me mostrar quem poderia ser essa pessoa, né? E nós decidimos, eu e o Haroldo juntos, qual o perfil de pessoas que a gente gostaria que tivesse com a gente, né? Como seriam essas pessoas para cuidar da bebê, para estar junto com o Luigi. E tivemos muita clareza de quem nós, não de quem, mas de quais eram as características da pessoa que precisaria estar conosco, pelas nossas condições todas, né? E foi muito uma questão de fé, muito uma questão de fé. Eu fiquei praticamente uns 3 meses procurando essa pessoa e orando dia e noite por isso. E realmente nós encontramos uma pessoa que realmente está nos ajudando muito, né? Ela sempre diz assim, uma frase que eu gosto muito de ouvir, ela fala: eu ajudo você e você me ajuda. É sempre uma troca, né? E é muito interessante porque eu falo para ela: você é a resposta das minhas orações, então eu fico muito tranquila com isso. Então a gente precisa entender que quando você coloca o poder, a ação da fé nas suas decisões, tudo vai ter uma outra magnitude, porque a gente sai dessa condição pessoal, humana nossa, e a gente realmente acessa poderes, tá? Então, aqui ele diz assim, ó: é fácil imaginar o homem de pernas deformadas que nunca andou, ou as lágrimas rolando pela face da viúva que acompanha o corpo do único filho que vai sendo carregado para o sepulcro. Vejo os baços dos famintos, as mãos trêmulas dos doentes, a voz suplicante dos condenados, o olhar desolado dos banidos, todos buscando um homem solitário, sem riqueza, sem casa e sem posição social. Veja esse homem, o Filho de Deus vivente, olhar para cada uma dessas pessoas com infinita compaixão. Com um toque de sua santa mão, consola os desanimados, cura os doentes, liberta os condenados. A uma palavra sua, o morto levanta-se do esquife e a viúva abraça o filho que voltou à vida. A gente percebe as coisas quando elas são grandes, mas nós devemos lembrar que nós vivemos os pequenos também. Que a fé se exerce nos pequenos também, no dia a dia, né? E aí, em muitas situações a gente esquece disso. Então, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Que evidências vocês veem na igreja atualmente que mostra que o Senhor está preocupado com as nossas necessidades materiais? Quem pode compartilhar comigo essa reflexão? Quais evidências vocês veem na igreja atualmente que mostram que o Senhor está preocupado com as nossas necessidades materiais? Alguém compartilha? Bom, vou lembrar vocês então, né? Nós temos aí o Fundo Perpétuo de Educação, nós temos muitos programas de desenvolvimento, nós estamos tendo agora o curso do Fortalecer a Família, né? Quanto tem sido enriquecedor. Quem está podendo participar nas suas aulas desse curso, eu estou participando na aula Pilar, está sendo muito rico, né? E quando você fortalece a família, você fortalece todo o seu sistema. Você consegue enxergar coisas que você precisa fazer ou que você não está fazendo, e que vai afetar de uma forma diretamente o seu esposo, os seus filhos, e isso vai dar mais qualidade de vida para cada um. Então, a gente tem muitos programas na igreja. A igreja é uma igreja que realmente é uma igreja de ação, né? Que nós aprendemos, nós não só estudamos, nós não só lemos, nós não só ficamos presos à escritura, mas nós temos uma igreja que nos coloca em vivência, em aprendizado e vivência todos os dias. Então, eu convido vocês, aquele curso que nós temos também, que eu já fiz algumas vezes, como que é o da... Nossa, fugiu a palavra. Não é independência? Ah, fugiu. Mas o quanto a gente aprende, né? Sobre o emprego, tem lá o curso das pessoas que precisam do seu emprego, melhorias de currículo, o inglês, né? A gente tem aí as aulas de inglês, aqui na Pilar está tendo as aulas de inglês. Então, a igreja, ela nos dá muitos recursos de melhoria.
E é muito comum a gente ver as pessoas tendo necessidade, mas também muito comum todas essas salas ainda estarem muito vazias, né? Ainda estarem precisando serem cheias de pessoas que precisam delas. Então, busque aí na sua ala, na sua igreja, como estão as coisas ao seu redor, porque talvez você não precise hoje, mas amanhã você vai precisar e a oportunidade já passou, né? A igreja vai estar aqui, mas nem sempre os programas vão estar da mesma forma. Então, eu tenho uma premissa aqui na minha casa, que eu falo isso muito para o meu marido, e a gente está ensinando isso para o meu filho. Eu falo, olha, nós precisamos nos preparar para corrermos na frente, não para correr atrás. Porque as oportunidades passam, e se nós estivermos preparados, nós encontraremos essas oportunidades, né? E aí dá a impressão que é sorte. Você fala, nossa, que sorte que ela teve, que sorte que ele teve. Não, você tem que estar na frente, você tem que estar pronto quando a oportunidade passar, né? E eu ouvi uma frase ontem que disse, né? Você precisa estar com as mãos cheias, porque quando todo o desânimo e as dificuldades chegarem, eles vão verem que vocês estão ocupados. Se você tiver de mão vazia, eles vão te abraçar. Então, se você tiver com a mão cheia, eles não têm como te abraçar. As coisas ruins não têm como te abraçar. E o que significa estar com as mãos cheias? Significa estar em ação, significa estar, sim, executando ativamente algo que vai te favorecer. Então, hoje você pode não precisar de inglês, mas daqui 2 anos você vai precisar e você teve aula 2 anos atrás e não participou. Hoje, talvez você não precise aprender sobre comunicação, mas daqui a algum tempo você muda de trabalho, você precisa aprender a se comunicar com as pessoas, e você aprendeu isso dentro de casa, aprendendo lá, né, no curso de Fortalecer a Família, porque lá está se discutindo sobre comunicação, sobre interação e tudo mais. Então, a gente precisa estar atento, e estar com as ferramentas prontas quando as oportunidades vêm. E muitas pessoas, elas enxergam a questão da religião, da religiosidade, como uma questão só voltada para o aprendizado das escrituras, sem colocar isso em prática, sem executar isso no dia a dia. E é aí que a gente sofre depois, né? Porque você só fica à mercê da condição de fé, que é maravilhosa sim, mas que em muitas situações vão precisar dos seus recursos de habilidades, e que talvez você não tenha aproveitado as oportunidades para desenvolvê-las, tá? Então, fiquem atentas para perceber quais as habilidades que hoje você não tem, mas que pode fazer diferença para você depois. O que vocês acham? Por que vocês acham que ter essas instruções, estar bem empregados, né, ter um bom trabalho, melhorará a sua capacidade de servir na igreja e também de cuidar da família? Acho que essa é uma pergunta muito bacana que faz uma interação ao contrário, né? Como você acha que estar bem empregado, estar num bom trabalho, vai te dar condição de você exercer bem o seu trabalho na família e na igreja? Alguém quer falar? Lunara, seja muito bem-vinda, viu? Quando você está bem posicionado, quando você tem recursos, e quando eu falo de recursos, não é só o financeiro, mas também o financeiro, você tem muito mais condição de servir. Você tem disponibilidade, você está bem posicionado, você não tem preocupações, que muitas situações as pessoas não fazem, não estão na igreja, não estão servindo, não estão fazendo, porque elas estão muito preocupadas. E o que é a preocupação? A preocupação é a mente, né, pesada, cansada. Cansada do quê? Muitas vezes das diversidades aí, das dificuldades do dia a dia. E quando você está bem posicionado no seu trabalho, quando você tem o seu salário, quando você tem um bom posicionamento pessoal, profissional, você tem menos preocupação e você tem mais condição de servir. Então, buscar melhorias é sim um meio de ajudar, sim, ainda mais no trabalho do Senhor. Então, você tendo um bom trabalho, você tendo um bom posicionamento, a tendência é de que tudo ao seu redor melhore. Né? Você vai ter ainda mais condição do seu dízimo, você ainda vai ter mais condição de você ajudar outras pessoas, você terá mais condição ainda, até mesmo de maior consumo, no sentido de você poder ajudar, às vezes, até pessoas que estão ao seu redor, que produzem, que fazem, né? Que são produtores de algo ao seu redor. Então, quanto mais você estiver bem, melhor vai ser para toda a sua comunidade.
Você imagine que todas as pessoas estejam bem ao seu redor. Com todas as pessoas bem ao seu redor, certamente ajudaremos outras pessoas que estão numa distância um pouco maior. Então, a gente precisa pensar que o eu estar bem não significa que só eu estarei bem. Eu estando bem, eu terei condições de ajudar quem está próximo de mim. Então, não é uma condição de ser egoísta. Ai, nossa, que egoísmo. Não. É uma condição de melhoria, buscar melhoria para você e para sua comunidade, para você e para sua família, para você e para quem está ao seu redor. Então, busquem sim sempre algo que vai te fazer bem, que você vai se sentir bem, um ambiente confortável, saudável, né? Confortável no sentido de ser saudável. Busque sim melhoria no seu salário, busque sim melhoria no seu aprendizado, que você tenha sempre aí uma condição de aprendizado. Hoje em dia a gente passa por uma velocidade de informação gigantesca, né? O que aconteceu recentemente já está desatualizado. Então, busque melhoria e busque entendimento do que está ao seu redor, porque certamente você vai melhorar o seu ambiente. E o seu ambiente melhor, as pessoas e você terão condições de ajudar outros ambientes a serem melhores. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês aí para a gente pensar. Quero que vocês participem comigo dessa. Como que a utilização do nosso tempo se relaciona com o princípio de estarmos zelosamente preocupados em uma boa causa? Ou seja, como que a nossa questão de tempo nos mostra que nós estamos aí bem posicionados, né, para o que a gente está fazendo. Então, se você tem condições, se você tem um bom trabalho, por exemplo, vou dar até o exemplo nosso aqui, como mulheres, né? Se você tem o seu bom trabalho, com o seu resultado adequado, você talvez tenha condições de ter alguém que te ajude fazendo os seus trabalhos dentro de casa. Isso vai te sobrar tempo para que você possa servir ainda mais. Isso vai te sobrar tempo para que você possa estar mais com seus filhos. Isso vai te sobrar tempo para que você tenha a melhor qualidade de vida pessoal. Então, quando você busca por mais recurso, você busca sim por mais melhorias. Eu já vi algumas pessoas dizendo, né? Ai, o que tiver tá bom. Não é que a gente não deva ser grato por tudo que nós temos, mas nós temos sim que ter a visão de entender, primeiramente, o que é melhoria para nós, porque muitas vezes o que é bom para mim não é o bom para o outro, e buscar o que for o bom para você, o que é melhoria para você. Buscar o que vai fazer a diferença para você no ambiente que você está, né? E essa busca vai te trazer satisfação, vai te trazer bem-estar. E quando a gente está bem, a gente tem hormônios positivos no nosso corpo, né? Eu falo que são os hormônios da felicidade. E o hormônio da felicidade não deixa as pessoas tristes, não. Faz você uma pessoa feliz. E você feliz, você vai agir dentro do ambiente que você está, do seu ambiente de casa, com as suas amigas da igreja, no seu ambiente de trabalho. Então, algumas pessoas, elas não têm algumas melhorias na vida porque elas mesmas podam isso delas, elas acreditam que não tem necessidade, elas acreditam que não precisa, e não é uma questão de precisar ou de ser necessário, mas é uma condição de ser muito bem-vindo, tá? Então, não busque só a necessidade, busque sim o que é bem-vindo na sua vida. Busque sim o que pode agregar de forma positiva, né? Que seja uma condição profissional, que seja uma condição financeira, que seja uma melhoria, por exemplo, na administração financeira do seu dinheiro no dia a dia, que seja uma melhoria do seu tempo, né? Eu lido com muitas mulheres no meu trabalho e o meu marido fala assim para mim: "Ai, você tem uma característica que você precisa ensinar para as pessoas. Você é muito prática, você faz as coisas de uma forma muito fácil, parece que tudo é simples quando você faz." E, na verdade, é a minha forma de enxergar as coisas, né? Eu realmente tenho essa facilidade de enxergar as coisas de uma forma muito simples. Vou lá e faço o que tem que ser feito. Então, por exemplo, nos cursos que eu estava participando, eu geralmente terminava as atividades antes, e as meninas falavam, nossa, como você faz rápido? Eu falo, é tão natural para mim, eu não sei, né? Eu vou lá e faço o que tem que ser feito. E aí, um dia, a professora disse assim para elas, ela é muito objetiva, ela vai lá e faz o que tem que ser feito e não fica olhando do lado. Né? Então, em muitas situações, a gente não consegue ter dimensão do quanto a gente pode ajudar as pessoas ao redor. Né? E aí, uma das alunas outro dia disse assim para mim: ai, estou pensando em você no dia a dia, estou sendo prática para fazer as coisas. Então, como que você administra seu tempo? De repente, é aí que você vai fazer diferença na sua rotina.
né? Porque você já vai sair de casa, já vai deixar as coisas organizadas, já vai pensar no jantar da noite, já vai pensar que hoje à noite vai ter um encontro lá na igreja e aí eu preciso já deixar simplificada a nossa rotina, nosso dia, enfim. Como que você administra os seus recursos? E aí, quando a gente olha por todas as nossas necessidades, né, tomadas de decisão que nós temos que ter, nós falamos aqui que o Senhor não vai decidir por nós, somos nós que decidiremos, né? E toda essa necessidade de tomada de decisão que nós precisamos ter, quando você está alinhada com você, quando você está alinhada com o que o Senhor espera de você, é muito mais simples, é muito mais fácil. Então, para isso é interessante você perceber que a sua fé vai fazer diferença. Você vai estar conectada com Ele. É você que vai decidir fazer, mas você vai estar conectada com o que Ele espera de você, com o que Ele tem para os seus caminhos, né? E isso faz com que nós consigamos trazer muito mais resultado. Resultado de que forma? Resultado de estar presente, né? Quando a gente está presente, né? Ontem eu estive no devocional, algumas pessoas estiveram lá, eu achei tão bacana, eu fiquei tão contente de poder estar lá, porque na verdade eu queria ir, e eu saí de casa, na verdade, para ir na farmácia comprar remédio para a filha. E aí eu disse para o meu filho, vamos lá na igreja, eu queria tanto estar lá. Ele falou, vamos. E eu me senti muito bem estando lá, né? Encontrei pessoas que há muito tempo não via, né? A Regina, que é da escola, que estava lá recebendo a doação, ela foi minha professora há muitos anos atrás, a filha dela foi professora do meu filho. Então, assim, quando você consegue estar presente, você consegue vivenciar coisas que você não saberia quais seriam essas condições se não estivesse, né? Eu não sabia que ela queria estar lá, eu não sabia quem iria estar lá, né? Encontrei a Tânia, que eu amo muito, Tânia, e foi quem me apresentou à igreja praticamente, e eu pude conversar com ela novamente. Então, a gente vive muito mais e muito melhor, novas experiências, novas condições. Porém, a minha condição, se eu não tivesse com a minha casa organizada, com as minhas coisas feitas ontem, eu não teria condições de ter ido. E muitas pessoas talvez não conseguiram ir também por esses motivos. Então, estar presente, realizar suas tarefas, ter uma organização mental, ter uma organização da sua tomada de decisão, porque o Senhor não vai fazer a nossa parte. Ele vai fazer muito por nós, mas ele não vai fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando a gente tem clareza do que a gente está buscando, né? Quando a gente sabe qual vai ser o nosso próximo passo, isso fica muito mais simples de viver. Faz sentido para vocês? Alguém quer comentar algo a respeito? Mônica, Mônica, Oi. você falando a respeito dessa questão de organização, eu lembrei de hoje, que no caso, eu e meu marido, a gente sempre fica, não, a gente tem que assistir a aula do instituto, tem que assistir a aula do instituto, e sempre a semana é muito corrida, porque antigamente eu trabalhava menos, agora eu trabalho mais, e mesmo assim, e para mim é muito difícil me organizar nas minhas coisas. Então, chegar sábado, a gente tá cansado, quer dormir até um pouco mais tarde, tem que arrumar a casa que não conseguiu arrumar durante a semana e tudo mais. E aí, essa semana acabou ocorrendo um imprevisto, assim, né? Eu acabei ficando um pouco doente, tive que ficar 2 dias em casa. E acho que isso foi para o Senhor mostrar que eu consigo me organizar. E aí, durante esses 2 dias que eu fiquei, eu consegui me organizar. E aí, hoje eu acordei cedo, eu olhei pro celular e vi lá a mensagem no grupo do Instituto, né? Da aula do Instituto. Eu falei, eu tô aqui, literalmente, né? O Senhor fez com que eu pudesse ter esse tempo de organização e conseguisse hoje assistir a aula. E fazia tempo já que eu não assistia, né? Esse ano foi bem corrido e foi algo que fez. O Senhor mostrou para mim que é algo necessário, que eu precisava ter essa organização para conseguir participar de algo que é importante para o meu crescimento espiritual. Essa sua experiência é exatamente. Estão me ouvindo? Essa sua experiência é exatamente o que eu gostaria de passar para vocês, assim. O quanto às vezes a gente precisa de alguns ajustes para estar presente em algumas experiências, né? Você teve a experiência da aula do instituto, você conseguiu se organizar para estar aqui, né? Eu também, quando assumi a aula, falei, gente, como que eu vou me organizar? Né? Meu marido falou, você precisa, eu te ajudo. Mas hoje, por exemplo, ele não pôde estar presente, que ele também teve que trabalhar. Eu estou com as crianças, daqui a pouco meu filho tem uma atividade na escola, depois ele vai fazer aula de inglês lá na igreja.
Então, é toda uma mudança, né? Toda uma condição que a gente tem de organização que a gente tem que estar preparado. Que seria muito simples eu dizer, é melhor eu só fazer a aula e não vai dar para ele na atividade da igreja, da aula de inglês, na atividade da escola. E em muitas situações a gente consegue sim fazer. A gente consegue sim aproveitar muito nosso tempo, a gente consegue sim fazer um trabalho, fazer às vezes uma renda extra, a gente consegue sim se organizar para fazer um estudo, fazer uma faculdade, né? A gente consegue sim fazer um pouco mais. E o fazer um pouco mais nem sempre é estressante, nem sempre é muito mais, né? Às vezes é um pouco mais que vai fazer diferença. Eu sempre comento com as meninas que trabalham comigo, né? Vamos andar um quilômetro a mais hoje? Então, se você está na sua caminhada, todos os dias você pode fazer um pouco mais. Entenda o que é esse um pouco mais no seu dia a dia, né? Eu, esse ano, tenho me esforçado muito para poder me dedicar um pouco mais à igreja, porque é algo que eu sempre tinha comigo, mas que eu sentia que eu podia um pouco mais. Então, esse ano eu estou com as aulas no Instituto, tenho procurado participar de devocional ou de encontros, tenho procurado participar dos cursos, e o quanto isso tem sido fortalecedor para mim. Então, eu gostaria de convidar vocês a entenderem, no seu dia a dia, na sua rotina, quais são os pontos de melhoria que você pode ter, aonde você pode exercer, como você pode exercer, na verdade, como você pode exercer a sua fé para que esses pontos de melhoria realmente sejam efetivos na sua vida, que você consiga colocar em prática, que eles realmente vão fazer a diferença, que eles realmente vão fazer com que você se edifique mais, que seja nos princípios, né, do Senhor na sua vida, que seja nas suas melhorias do dia a dia, na melhoria da sua condição material, tá? E que você encontre na sua rotina, na sua vida, dentro de você, qual o motivo para isso, né? Hoje pode não fazer muito sentido, mas amanhã ou depois você pode ter isso como um benefício. E aí, quando chega uma oportunidade, você está pronto. Então, busque por esse princípio, sabe? Esteja pronto para as oportunidades. Faça hoje o que amanhã precisará ter sido feito. Quando a gente faz hoje o que precisa ter sido feito, né, amanhã, a gente está na frente, né? A gente está com um estudo a mais, uma habilidade a mais, a gente está com um certificado a mais, a gente está com uma condição de poder enxergar além do hoje, né? Essa é a condição, enxergar além do hoje. E isso é uma questão de fé, isso é uma questão de você acreditar que o que o Senhor tem para você é muito melhor do que você pode imaginar. E Mônica. depende de você, não depende. Oi, Mônica. Alguém quer falar? Posso falar? Oi? Oi, Falar. Mônica. Tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Então, no que a menina falou, eu queria prestar meu testemunho disso, né? Que quando nós, fazendo a nossa parte, o Senhor abençoa, né? O que ela falou de organizar o tempo dela para conseguir assistir às aulas, de fazer, quando nós fazemos metas com o Senhor, eu gosto muito de Doutrina e Convênios 82, né? Que fala, eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, quando não fazeis, não é promessa alguma, né? Então, quando ela falou, olha, eu preciso, né, fazer determinadas coisas, e colocou perante o Senhor, ela mostrou para ele o que ela precisava, e o Senhor colocou para ela uma maneira de conseguir estar na aula hoje, né? E sobre estudar, sobre fazer, eu passei por uma situação dessa no meu trabalho, porque eu fazia faculdade, terminei a faculdade, e as pessoas falavam para mim, por que você fica trabalhando aqui? Você não é formada? Fica aqui ganhando mixaria, que não sei o que lá. Eu falei, mas eu tenho um convênio, eu tenho os benefícios, eu sou concursada e tal, e não desisti de estudar, continuei. Eu queria muito fazer uma pós, e um dia eu falei, poxa, senhor, eu queria tanto, mas eu ganho tão pouco, eu não posso pagar. E do nada eu achei uma pós-graduação de R$ 50. Falei, nossa, o que eu posso tirar para pagar R$ 50 dessa pós? E eu fiz a pós com muita dificuldade, numa época bem difícil na minha vida, que acabou que me ajudou também a estar estudando, né? Foi a época que minha mãe estava doente, eu terminei. Na mesma época, eu consegui uma segunda graduação gratuita pela Faculdade Federal, faço Univesp agora, e sempre orando ao Senhor. E eu já tinha terminado a minha faculdade, a minha pós, eu cheguei para a minha gerente e falei, olha, esse negócio da promoção, que vai ter um aumento e tal, é verídico isso? Se eu entregar a pós-graduação, eu vou para esse nível?
Ela falou, mas primeiro você tem que fazer faculdade. Aí eu falei para ela, mas eu tenho os dois. Ela falou, você tem os dois? Porque as pessoas não acreditam que a gente é capaz, né? Eu fui a única do ambiente de trabalho que eu trabalho em uma unidade escolar, eu fui a única que entregou a pós-graduação, que eles chamam nível 6, e eu aumentei 300% o meu salário. Então, assim, eu fiquei ouvindo vocês falar, é que eu estava sem bateria no celular, eu estava pelo computador e não conseguia falar. Mas como é grande, né? Você exercer a fé e acreditar que se você fizer a sua parte, né, o Senhor vai te abençoar, né? E eu falo que eu tô hilariada de tantas bênçãos que o Senhor tem me dado, né? Eu sofri um acidente e todo mundo fala, nossa, isso é uma bênção. Sim, porque durante o meu acidente eu passei por várias coisas que me fez cada vez mais acreditar que Deus existe, que esta é a igreja verdadeira, né? Nenhum momento faltou nada para mim, nem medicação, nem cuidados. Eu descobri quem são as pessoas que nos amam, as pessoas que estão aqui de verdade, né? Como você citou da Tânia, mesmo doente, ela veio aqui cuidar de mim. Eu tive amigas que sabia que eu não podia andar, que eu não podia sair de casa, que meu filho que cozinhava para mim, elas faziam uma marmitinha e trazia, sabe, para mim comer algo diferente. Então, assim, nós temos que ver coisas boas nas dificuldades. Ontem eu fui chamada lá no meu trabalho porque tá horrível a situação lá, não é comigo, é com todos. E aí a diretora falou: "Você quer a parte boa ou a parte ruim?" Eu falei: "Você pode falar o que você quiser, nada vai estragar o meu dia, né? A minha felicidade ninguém vai tirar hoje." E realmente ela não conseguiu tirar, né? Porque você tem que decidir isso, né? Você tem que falar: "Eu quero ser feliz, eu quero ser melhor", né? Então assim, a pessoa brigou, não sei o que lá, tudo bem, ela, né? O mal não está em mim, né? E como eu disse ontem no meu discurso, né? Você é boba de ficar ajudando os outros, né? O que nós fazemos não é entre nós e as pessoas, é entre nós e Deus. Exatamente. E essa condição que você está falando, né? Muito obrigada por você compartilhar. É ver a fé em ação. Então, o quanto nós estamos nos trabalhando para exercermos a fé e ver que ela está em ação. O quanto nós estamos conseguindo agir com fé todos os dias. Tá? Essa é a mensagem principal dessa aula de hoje. Eu agradeço a participação de vocês e deixo aí para vocês realmente, nessa próxima semana, acorde todos os dias e decida colocar a sua fé em ação, a sua fé grandiosa em ação, né? Porque você vai ajoelhar, você vai estar de joelhos com o Senhor, mas você vai levantar e fazer. E isso vai fazer a grande diferença do seu dia. Pode ter certeza. Um dia diferente te motiva para ter 2 dias diferentes. 2 dias diferentes te motiva para uma semana diferente. Uma semana diferente muda seu mês e seu mês muda o seu ano. E isso tudo é o poder da nossa fé em ação. Então, quando você tem uma fé, e eu gosto de falar essa frase, sabe? Quando você tem uma fé decidida, você entra em ação. E a ação muda completamente o seu resultado. Independente de como você vai agir ou onde você vai agir, você vai ver diferenças. Certo? Que tosse que me deu aqui. Bom, meninas, muito obrigada pela participação de vocês, uma aula muito rica. Espero que vocês estejam aqui no próximo sábado. Eu deixo essa aula com muito carinho, com muito amor, tenho aprendido muito, tenho me fortalecido muito nessas aulas. Eu agradeço muito a participação de vocês. Deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem pode fazer oração para a gente finalizar? Mônica, eu posso fazer. Obrigada. Ó Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, obrigado por essa igreja maravilhosa que nós temos, pelo projeto maravilhoso que é o Música Ajuda e que foi exercitado ontem a nossa parte e fizemos aquilo que o Senhor nos pediu. Obrigado por esses professores maravilhosos que se dedicam durante toda a semana para que possamos ter uma aula tão edificante. Obrigado por todos aqueles que oram e estão conosco todos os sábados de manhã para trocarmos experiência e vivenciarmos aquilo que o Pai Celestial nos dá.
Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe com uma bênção especial para que possamos sermos edificados espiritualmente neste final de semana. Que nosso sacramento seja realmente bom e feliz. E que nós possamos amar a Deus por tudo que Ele fez por nós. Que Jesus Cristo, seu Filho, que veio aqui à Terra, que edificou nosso testemunho, que fez tudo para que nós possamos nos arrepender e voltar de novo ao lar. Que nós possamos dar valor. E essas bênçãos, Pai, pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, meninas. Uma ótima semana. E semana que vem estaremos juntas novamente. E eu quero muita participação de todas vocês, tá bom? Porque aqui é uma edificação, onde cada um coloca um tijolinho e a gente constrói um grande conhecimento. Tá bom? Obrigada e uma ótima semana. Obrigada, tenha uma boa semana você também. Tchau, tchau.